Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Tem gente feliz aqui? Diz que o povo douradense é o povo mais feliz do universo, é verdade ou não? E diz que principalmente na IPI. Já ouvi falar isso, desde pequeno eu ouvi falar isso. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Bob é um apelido de infância. Pode ficar tranquilo, não é o Bob Esponja. É o Jonathan. Esse é o meu nome. Um apelido que os amigos me deram e acabou ficando. Hoje todo mundo me chama de Bob. Eu lembro quando eu estava no altar para me casar com a minha esposa, o nosso pastor perguntou, fazendo ali os votos, né? Então ele disse, Vivian, aí ela, Vivian. Aí ele, aceito a ti, Bob, que nem ele sabia meu nome direito. Aceito a ti, Bob. Aí ela travou, aceito a ti. Ela olhou para mim, será que eu caso com o Bob ou com o Jonathan? Aí ela, Bob, aí vai o Bob, o Jonathan, tá tudo certo, né? Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui. Eu cresci aqui no Isidro Pedroso, aqui em Dourados, até os 16 anos, depois fui para São Paulo. E lá o Senhor me abençoou, me prosperou, lá eu me casei. Hoje eu tenho um filho de 6 anos, o Dom, um presente para nós, de fato. E é sempre bom voltar para Dourados, poder rever os amigos. Louvo a Deus pela vida dos meus amigos que me acompanham. É tudo amigo, gente, tudo de escola. Crescemos juntos, fazendo bagunça, não, né? Não fizemos bagunça. E eu estou muito feliz de estar aqui. Me sinto muito à vontade, me sinto em casa. Eu lembro que antigamente nós éramos de uma igreja bem rígida mesmo. E quando a gente queria extravasar um pouquinho, bater uma palminha, dar um passinho para o lado, onde que a gente ia? Na IPI, né? Dava para bater uma palminha. Então eu louvo a Deus por essa igreja, uma igreja abençoada. Louvo a Deus pela vida do pastor Edson, de sua família, todos os pastores também, todos os amigos aqui que estão. Tenho certeza que muita gente me conhece aqui. E nessa noite eu gostaria de caminhar junto com vocês, diante daquilo que foi proposto. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, deixando aí as brincadeiras de lado. Em Gênesis capítulo 22, vamos para a palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nessa noite, amém? Gênesis 22. Quem abriu, diga aquele famoso amém. Quem não achou, diga aquele famoso misericórdia. Ó, tem gente aqui, ó. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Na última vez que eu estive aqui, no ano retrasado, acabou o culto, vem vindo um homem ali, daquela direção, e eu fiquei olhando, eu falei, rapaz, eu acho que eu conheço. Aí ele foi chegando mais perto, rapaz, eu acho que era de alguma escola que eu estudei. Foi chegando mais perto, falei, acho que era o diretor da escola que eu estudei. Chegou mais perto, eu falei, era o diretor que eu ia várias vezes na sala dele. Aí quando chegou de frente, ô professor, diretor, que meu pai foi tantas vezes lá interceder por mim. Estou bem hoje, me casei, estou abençoado. Deus é bom, né, irmãos? Proporciona isso quando a gente volta para a nossa terra natal. Vamos lá, Gênesis 22. Estou muito animado para compartilhar com vocês. Tenho certeza que vai ser muito especial. Eu gostaria de ler, em específico, o versículo 15. Gênesis 22, versículo 15, diz assim: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência.
Feche os seus olhos, Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra será pregada. E eu sei que não é por mim, mas é pelo teu Espírito. Fala conosco, fala ao nosso coração, Pai. Nós precisamos ouvir a tua palavra, ela é alimento para nós. Ela é alimento para nós, e que nós possamos sair daqui nessa noite, fortalecidos pela tua palavra. Que nós possamos sair daqui essa noite, mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de entrar aqui na palavra, depois, se você quiser e puder, eu sei que nós, nesse período que nós estamos, praticamente a vida útil do CD, o CD morreu. Diga para quem está do teu lado, o CD morreu, irmão. Dá essa notícia para ele. É triste, mas posso dizer que o CD morreu, né? Com o avanço do digital, das plataformas, enfim. Você encontra todas as minhas canções, esses louvores que nós cantamos aqui hoje, na internet, nas plataformas digitais. Porém, sobraram esses CDs. Descobri quando eu cheguei aqui em Dourados, com meu amigo, que ele ainda tinha alguns CDs, acho que uns 50 CDs. Me arrepender dessa canção que nós cantamos. Uma canção muito linda, de uma experiência que eu tive. Então, se você tiver interesse, passe ali depois, adquire, tá bom? Para levar para alguém, evangelizar alguém, ou até mesmo para você, se você ainda tem aquele radinho legal lá na sua casa, que dá para você colocar e curtir, ou você pode passar para o pendrive, enfim, como você quiser. Tá bom? Glória a Deus. Queridos, esse texto, com certeza, é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Eu não tenho dúvidas, não sei se você concorda comigo, mas é um dos textos mais lindos. Eu meditando nesse texto, eu confesso para vocês que eu chorei muito. Quando eu não tinha filho, eu não compreendia exatamente o que estava acontecendo em Gênesis 22. Já li inúmeras vezes. Mas quando eu me deparei com esse texto agora, nesses últimos dias, eu falei, Abraão era macho mesmo. Eu não vou nem perguntar para vocês, quantos teriam coragem? Não é uma pergunta que se faça, não é mesmo? Não é uma Isaías, meu amigo, bom te ver. Não é uma pergunta que se faça. Você teria coragem de colocar seu filho diante de um altar, amarrar uma lenha, queimá-lo ao Senhor? Não era para fazer, mas eu fiz, né? Ninguém levantou a mão. Eu também não teria coragem, de verdade, para ser sincero. Mas Abraão teve. Eu não teria, mas Abraão teve. E às vezes a gente lê esse texto, eu não sei o que acontece com a gente, parece que não é verdade, parece que a Bíblia é uma lenda, como muitos aí dizem, parece que isso não foi literal, foi uma história, um conto. Eu acredito na inerrância da Bíblia, quem mais acredita comigo? Eu acredito na fidelidade da Bíblia. A Bíblia não erra. E essa história foi real. É interessante a gente entender o que estava acontecendo. Deus tinha um plano grandioso. E Deus escolhe então este homem chamado Abraão. Deus faz promessas para esse homem. Deus promete um filho, dentre outras coisas que vocês sabem. Deus diz, você vai ser pai de multidões, pai das nações. Vou fazer teu nome grande. Deus tem um plano grandioso, escolhe esse homem, faz promessas para esse homem. E o que me chama a atenção nesse texto, é que diante de toda essa situação, tinha alguma coisa com Abraão. Deus tinha alguma coisa com Abraão. O negócio era com Abraão, não era com Isaac. Como diz um pastor amigo meu, pastor Jurandir, dando os créditos para ele, Deus queria Abraão e não Isaac. O negócio era com Abraão. Deus queria levar Abraão para um outro nível.
De repente, Abraão poderia dizer: Senhor, está tudo bem, está tudo ok. De repente, vamos supor que tivesse tudo caminhando certinho, direitinho, a vida de Abraão, tudo ok. Na intimidade. Vamos dizer que Abraão estava indo na igreja, tudo certinho, aos domingos, às terças. Vamos dizer que Abraão estava devolvendo o dízimo, dando oferta. Abraão estava vivendo uma vida tudo ok, tudo perfeita. Mas não tem a ver com viver uma vida perfeita, com aquilo que aos nossos olhos é perfeito. Não tem a ver com a nossa vida, com o nosso umbigo, mas tem a ver com o propósito eterno do Senhor. Com aquilo que o Senhor quer fazer. Não tinha a ver simplesmente com a vida de Abraão, mas com o que Deus queria fazer, com o plano, com o macro de Deus. Não tinha a ver simplesmente com Abraão. Sim, Deus fez promessas, vou te dar um filho, vou te abençoar. Mas Deus tinha um plano, o propósito do Senhor, o propósito eterno do Senhor. Então, às vezes, nós pensamos no nosso umbigo, né? Está tudo bem, está tudo ok, minha vida está tudo, não estou precisando de nada, Bob, está tudo perfeito. Ei, de repente você, como Abraão, vai se deparar com o altar da provação. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite um pouco. Abraão se depara então com este altar. Estava tudo ok. Estava tudo caminhando, estava tudo legalzinho. E como que isso é verdade? Gênesis 22, capítulo 1. Pôs Deus Abraão à prova. Foi o diabo? Foi o diabo que pôs Abraão à prova? Não. Foi uma guerra, aconteceu alguma coisa lá e vieram perseguir Abraão? Me ajuda aí, gente, quero que vocês participem. Pôs Deus Abraão à prova. Abraão se depara ali com a prova. E foi Deus que colocou ele nessa prova. Seguindo, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus, versículo 2: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Algumas versões diz: queime ele ali. Eu não sei se você consegue compreender isso. É muito forte. A gente que tem filho, olha o pedido que Deus faz para Abraão. É interessante quando a gente vai ver a palavra prova no dicionário, algo bem básico. Prova, situação muito difícil, né? Ou excesso de sofrimento, que testa a capacidade de superação de um indivíduo. Sua fé religiosa, seus preceitos morais, suas convicções. Cada um tem a provação que é capaz de superar. E aí, eu fiz uma comparação com uma prova, né? Uma prova de um vestibular, ou de repente uma promoção do seu trabalho, enfim. Eu acredito aqui que quando você vai fazer uma prova, há uma expectativa no seu coração, sim ou não? E a expectativa no seu coração diante do vestibular, diante do Enem, diante de uma promoção no trabalho, a sua expectativa é o quê? De ser aprovado. Ninguém faz uma prova para ser reprovado. Amém ou não amém? Quando nós fazemos uma prova, vamos falar no normal da vida, uma prova, nós fazemos para ser aprovados. Há aquela expectativa, eu vou passar, ou um concurso público, seja lá o que for. Ninguém em sã consciência fala, eu vou fazer, mas eu vou reprovar. Não. Você não faz uma prova para ser reprovado, mas para ser aprovado. Alguém disse, a aprovação vem
não só para testar o nosso valor, mas para aumentá-lo. O carvalho não é apenas testado, mas enrijecido pelas tempestades. Queridos, o desejo de Deus nesse texto que nós estamos lendo era de fato que Abraão fosse aprovado. Deus coloca Abraão em uma prova, ou dá uma prova para ele fazer. Mas o desejo dele não é que ele fosse reprovado. O desejo de Deus não era destruir Abraão, não era humilhar Abraão, não. Mas é que Abraão fosse aprovado diante dessa prova. O desejo de Deus com essa aprovação foi aumentar o valor de Abraão, e é aumentar o nosso valor, quando nós estamos diante de uma prova, que Deus nos coloca nessa prova. E o desejo de Deus não é nos matar, não é nos humilhar, não é que a gente reprove, não, mas Ele quer sim que a gente seja aprovado, que a gente faça essa prova e tire a nota mais alta que puder. Esse é o desejo de Deus. E com Abraão não foi diferente. O desejo de Deus era aumentar o seu valor e deixar ele mais forte. Para quê, Bob? Para tudo aquilo que Deus tinha por fazer ainda na vida de Abraão. Para tudo aquilo que Deus ia fazer, que com certeza mudou a história, mudou tudo. E Deus contava com Abraão. Não dava para Abraão passar para o próximo nível do jeito que ele estava. Ele precisava ser testado. Ele precisava ser provado. E aí vem então um alto nível de provação. Quando a gente ouve essa palavra, já é negativo na nossa cabeça. Provação, luta, dificuldade. Mas para Deus não. Porque a aprovação para Deus é para que Ele nos aprove. Quando Deus te coloca numa prova, é para que você seja aprovado, é para que o seu valor aumente, é para que você tenha resistência, resiliência, diante das situações que estão por vir, diante do propósito eterno dEle para você, diante daquilo que Deus quer fazer e quer usar você, e quer contar com você. Mas do jeito que está, ainda que esteja tudo bem, tudo ok, mas para o próximo nível exige algo maior. E foi isso que aconteceu com Abraão. Outra coisa interessante, ainda na questão da prova, tem um processo. Quando nós vamos fazer a prova, existe um processo. Abraão passou por esse processo. E numa prova de vestibular, volto a dizer, o primeiro, quando você pega essa prova na mão, você vai ler. Você pega a prova, antes de fazer, você vai ler. Gênesis 22, 1 e 2. Abraão, é como se Abraão, conjecturando aqui, pegasse essa prova. O professor entregou a prova para Abraão. O professor era Deus. Abraão sentou na carteirinha da escola. Pega a prova. Antes de fazer, primeiro, eu como um bom aluno que foi, só que não. Já pedi perdão para Deus. Está tudo certo. Você vai dar uma olhadinha, você vai ler primeiro. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui nessa prova. Isso aqui eu estudei. Isso aqui eu não estudei, hein? E Gênesis 22, Abraão lê então essa prova. Como ele lê, Bob? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse. Aí Abraão lê, aí começa a leitura da questão. 2, versículo 2, acrescentou Deus, toma teu filho. Imagina Abraão lendo a questão. Questão número 1, Abraão, vamos lá. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão leu a prova. Primeiro processo de uma prova
Ler. Diga ler. Segundo processo. Abraão começa a fazer essa prova. Gênesis 22, versículo 10. Deixa eu ver aqui se é isso. Gênesis 22, versículo 3. Abraão começa a fazer essa prova. Levantou-se, pois, Abraão fazendo a prova, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, Abraão fazendo a prova: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus, versículo 9, lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Abraão fazendo a prova. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. O próximo passo de uma prova, depois que você lê, depois que você faz, o professor está lá na carteira esperando. Você terminou a prova, você precisa se levantar, ir lá levar a prova e falar: terminei, professor. Gênesis 22, versículo 10, Abraão termina essa prova. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Olha a nota do professor aí. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O último estágio da prova, a entrega. Algo interessante, esse capítulo ele é muito rico. Muitas coisas para tirar desse capítulo. Mas de uma forma bem simples, eu quero passar isso para vocês. Que o Espírito Santo me ajude a passar isso para vocês. Que é o que Deus colocou e ministrou no meu coração. Para que Abraão pudesse fazer parte do plano de Deus. Daquilo que Deus estava querendo fazer. Para que ele pudesse então ir para o próximo nível. Ele precisava passar nesse teste, nessa prova. E queridos, uma notícia para vocês. O próximo nível sempre exigirá algo único. Para que você possa, de fato, ser participante daquilo que Deus quer fazer. E Deus quer fazer, e Deus conta comigo, e Deus conta contigo. Mas para que nós possamos de fato estar junto com Deus, vivendo as promessas, desfrutando daquilo que Deus está fazendo, isso vai exigir algo único. Foi o que foi exigido de Abraão, o seu filho, o seu único filho. Posso dizer que quando você entrega o seu único filho, quando você entrega o seu único,
melhor dizendo. Ou seja, o que você tem de melhor é único, você não tem de sobra, você não tem resto. Abraão não, apesar que existia Ismael, mas Isaque era o filho da promessa. Era através de Isaque, era o seu único. Ele não poupa, era com Isaque que Deus tinha a aliança. Esse era o propósito eterno do Senhor. Abraão, Isaque, Jacó. E quando você entrega o seu único, ou seja, o que você tem de melhor, posso dizer isso, Deus também entrega o seu melhor. Mas eu sei que você sabe, eu também, que o melhor, Deus já entregou. Ele já entregou o melhor que Ele tinha, o seu filho, o seu único filho. Ele entregou por mim, Ele entregou por você. Então, quando nós nos deparamos com o altar da provação, quando nós somos provados, quando nós somos testados, como Abraão foi, não precisamos ficar desesperados. Ei, não se desespere diante do altar da provação. O altar da provação não é para te destruir. O altar da provação não é para te humilhar. Mas o altar da provação é para te aprovar. Para que você possa ser participante das promessas. Para que você possa viver os planos, os sonhos, tudo aquilo que o Senhor quer fazer. E Ele conta com você. Ele não abre mão de você. Ele precisa de você. E eu termino afirmando isso mais uma vez. Não se desespere diante do altar da provação. Mas saiba que a prova é para te aprovar e te levar para o próximo nível em Deus. Prepare-se, queridos, para viver os melhores dias da sua vida. Não veja o altar da provação, não veja a prova como algo que é o fim. Não, é apenas o começo. Deus quer tirar você desse nível e levar você para um nível mais alto, aonde você vai poder viver de fato tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Se coloque de pé. Quero orar por você. Feche os teus olhos, Pai. Que essa palavra fique nos nossos corações. Que nós não tenhamos medo da prova. Que nós não tenhamos medo do altar da provação. Mas que nós estejamos, Pai, certos de que o Senhor quer nos aprovar. Esse é o desejo do Senhor. E nos levar para um próximo nível. Nos levar a viver as promessas, a participar de tudo que o Senhor quer fazer, Pai. Nós queremos ser participantes disso. Abençoa os teus irmãos, Pai. É a tua igreja que está aqui, é o teu povo. Que essa palavra fique no coração de cada um, ainda que uma palavra simples, mas que o teu Espírito, Pai, possa ministrar isso ao coração deles. Eles possam discernir isso na sua casa. E não se entristecer diante das provas, das lutas, mas que eles possam se alegrar, porque eles serão aprovados pelo Senhor e viverão o melhor de Deus nessa terra. Aleluia.